A palavra é pouco comum. Cuteleiro é o profissional que fabrica ou vende instrumentos de corte. E o repórter Marcelo Honorato encontrou alguns cuteleiros no Pontal do Triângulo. E eles fazem questão de manter a tradição de produzir facas artesanais. É inverno, período de estiagem. E neste cenário de pastagem rasteira, encontramos Regis, que divide a paixão pela roça e a coleção de facas. No princípio eu conheci através de um amigo, né? E o resultado está aqui. São resultados completamente assim, distintos uns dos outros, são peças únicas, né? E a gente vai se tornando cada vez mais adepto à arte mesmo. Nós estamos na zona rural de Capinópolis, no Pontal do Triângulo Mineiro. Viemos conhecer de perto o trabalho que é feito aqui nesse antigo barracão. Lá dentro, uma das produções mais antigas feitas pelo homem, a cutelaria. Há mais de meio século, o local que servia de depósito para estocar sementes de arroz se transformou numa oficina. É aqui que Davi passa horas se dedicando ao ofício que aprendeu com as antigas gerações da família. Eu comecei a fazer facas desde criança, gostando de facas, acompanhando meu pai e meu avô na lida do campo, no trabalho rural. Então sempre a faca é um instrumento de trabalho muito útil. E então eu tinha muita vontade de ter uma faca, e tinha algumas facas, e me veio o interesse de tentar fazer. A produção dos instrumentos de corte é toda artesanal. O industrial é uma máquina que prensa, corta e afia e saem facas em série. Aqui a gente pega o material, uma a uma, desenvolve o desenho para qual vai ser aplicada aquela faca e faz ela do começo ao fim individual, uma forma individual de cada peça e usando um material específico para aquela finalidade. Então tem um desenvolvimento e feito quase a maioria do trabalho com as mãos mesmo. A matéria-prima aquecida a mais de 1000 graus é moldada a marretadas. Lapidação feita assim, em cima da bigorna. Esse bloco de ferro aí, muito usado pelos ferreiros no fim do século XIX. A riqueza de detalhes dessas ferramentas produzidas aqui no Pontal do Triângulo Mineiro realmente chama a atenção. Aqui nessa mesa nós temos algumas facas que estão ainda em fase de produção. Essa aqui, por exemplo, ela respeita toda a anatomia da mão, tanto na pegada tradicional quanto na invertida. Essa outra aqui, bem ao lado, é como se a gente voltasse ao tempo, na época medieval. O cabo, medindo cerca de 12 centímetros, geralmente é feito com madeiras nobres, ossos e até chifres de animais. Tem retalhos de madeiras nobres que poderiam ser usadas para queima, como lenha. A gente dá uma finalidade mais digna para essa madeira, utilizando pedaços pequenos que servem como cabo. E ainda materiais como chifre de cervo, que hoje tem criatórios autorizados pelo IBAMA, então é uma coisa renovável. Não é nada que vai explorar a natureza de uma forma não renovável. Mas eles também, aos poucos, se rendem à modernidade. E para produzir algumas peças, importam tecnologia dos Estados Unidos. Esse espaçador é feito em fibra vulcanizada, que no caso é esse tipo de fibra que vem importado dos Estados Unidos. Hoje a principal função dele é uma função estética, mas ele é utilizado de diversas formas na faca, dependendo do modelo que é utilizado esse material. Modernidade e tradição prometem caminhar juntas, num dos ofícios mais antigos que se tem notícia no mundo. Hoje o mercado da cutelaria, qual que é a situação? É muito bom, né? Tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional. Para nós que acompanhamos a cutelaria, é muito promissor, é muito otimista, né? Está surgindo novas escolas de cutelaria, novos mercados, pessoas interessadas, colecionadores. Hoje a nossa cutelaria é muito bem reconhecida no exterior, né?